Bom dia. Tudo bem com vocês? Queria começar agradecendo pelo Scrum Day ter me convidado para estar aqui hoje. E também queria agradecer vocês pelo tempo de vocês estarem aqui, porque tem um monte de coisa boa na grade que eu sei que vale a pena estar assistindo. Espero que vocês não estejam aqui só por preguiça de ir para as outras salas, né? Como a abertura foi aqui, talvez tenha alguém aqui que está sentado na acomodação. A gente vai falar um pouco sobre isso, assim, sobre sair da zona de conforto também. Bom, meu nome é Guilherme Mota. Eu trabalhei em alguns lugares estranhos onde as pessoas não sabiam falar Guilherme, então as pessoas começaram a me chamar de Mota, fiquem à vontade para me chamar de Mota também. Hoje eu trabalho na Globo.com, eu sou coordenador de tecnologia lá. E tem aqui os meus contatos, se vocês quiserem dar feedback, trocar ideia ou continuar essa conversa, fiquem à vontade para me procurar, ou por Guilherme Mota ou por GFC Mota em LinkedIn, Twitter, e-mail e etc. Bom, essa é uma palestra sobre review. Ah, mas eu não uso Scrum. Beleza, então vamos falar sobre apresentação de produto. Mesmo que você trabalhe com fluxo contínuo ou com outras metodologias de entrega de software, essa palestra pode te trazer insights que podem ser úteis para você no seu dia a dia, nos seus times. Então vamos começar aqui com uma parte da definição de o que deveria ser essa cerimônia. A apresentação do incremento de software, de produto, do serviço, da plataforma que a gente está trabalhando, destina-se a motivar e obter comentários e promover a colaboração. Quando a gente fala de motivar, a gente está falando aqui em motivar a equipe que está desenvolvendo o time, mas também motivar a pessoa que está pagando a conta. Então a gente está falando de stakeholder, a gente está falando do nosso PMO, a gente está falando dos nossos executivos, a gente está falando, seja lá de quais pessoas forem no contexto da nossa organização, essas pessoas têm que olhar para o nosso entregável, para o nosso incremento e se motivar com aquilo, ver valor com aquilo que a gente está fazendo. Obter comentários. Comentários aqui não é dizer assim, ah, gostei, bonito, bacana, mas é efetivamente receber feedback sobre aquilo que a gente está fazendo. E quando a gente fala em colaboração, é promover algum engajamento. As pessoas que estão nessa reunião têm que entender o que a gente está fazendo, qual que é o propósito, qual que é a visão, para onde a gente está indo, o que a gente está fazendo. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso aqui é só uma parte da definição da coisa. Nas empresas de vocês isso acontece? Nas reviews de vocês? Nas apresentações de vocês? Não? Mas isso aqui é só parte da definição, pessoal. E aí essa palestra é para despertar essa reflexão. Vou começar com um anti-pattern aqui do que não é uma sprint review ou uma apresentação. Não é um status report. Então, se por acaso vocês já passaram por algum time ou conhecem alguém que trabalha, o amigo que trabalha numa empresa, que chega no final da sprint e as pessoas falam, fiz, não fiz, estou fazendo, vou fazer. Alguém já viu isso? Do amigo? Isso não é sprint review, não deveria ser assim. Isso aqui não é uma crítica a status report. Status report bem feito, eu acho bom, agrega valor e ajuda as organizações. É uma crítica a fazer algo que deveria trazer um valor a partir de princípios e valores que a gente está falando aqui e não fazer nada disso e só fazer um checkpoint lá, uma cobrança de o que foi feito e o que não foi feito. Bom, então da onde que sai a nossa review, né? A gente fez alguma planning que a gente pegou uma parte do nosso backlog de produto, a gente priorizou ele para trabalhar, aí a gente fez uma planning 2, ou dependendo da nossa planning, a gente detalhou melhor os nossos requisitos em tarefas menores de programação, a gente criou o nosso sprint backlog, e na review a gente vai olhar para isso. Mas aí, durante uma sprint, várias coisas podem acontecer. Algumas delas são aquele terceiro item lá que a gente originalmente tinha planejado para trabalhar na nossa sprint, a gente acabou trocando por aquele item que estava no backlog de produto por algum motivo durante a nossa sprint. E na review, a gente pode se dar conta de que aquela funcionalidade que a gente entregou, que era um experimento, e aí eu estou conectando com o keynote do Kurt hoje de manhã, deu tanto resultado que faz sentido agora a gente trabalhar nisso aqui no próximo sprint. Então a gente vai colocar aqui no topo do nosso Product Backlog para num próximo sprint trazer um novo requisito, um novo trabalho, porque algum experimento deu certo ou deu errado. Então, existe
uma constante adaptação e inspeção, e a review serve de insumo para planning. Essas cerimônias deveriam ser conectadas por discussões e por conversas. Eu não estou dizendo que na review vocês têm que planejar, não é isso. Mas olhando para ver o que aconteceu no final da sprint, isso gera mudanças no backlog de produto de vocês, deveria gerar insight para o que está vindo pela frente. Tranquilo? Beleza? E aí a gente tem que pegar aquelas histórias de usuário ou funcionalidades, ou seja lá o que for, os casos de uso que vocês trabalhem, e tem que fazer algum sentido nele. Por que a gente escolheu esses 4? Por que esses 4 se tornam algo que é potencialmente entregável? Eu sei que a gente usa MVP errado, que foi outra coisa que foi falado aqui hoje de manhã, mas esquece MVP. Por que isso aqui gera um impacto no meu cliente, no meu usuário, no meu produto, na minha plataforma? E como vender isso e como fazer sentido sobre isso? Chegar numa review e falar, troquei o botão de azul para vermelho, não faz sentido. Não tem valor para ninguém isso. E aí é o momento, na review, da gente estar olhando para outros produtos. Quem são os nossos competidores de mercado? Quem são as empresas que estão disputando com a gente? Fazer benchmark. Quem que está competindo com a gente e o que a gente pode estar fazendo de melhor? Como que a gente está se posicionando no mercado? A gente está fazendo uma estratégia de equiparação? A gente está correndo atrás do rabo para tentar chegar no nosso concorrente? A gente é o líder de mercado? A gente está inovando? A gente está trazendo coisas novas? Então, na review, esse tipo de conversa deveria acontecer. Aqui, só uma reflexão de que na review também é um momento interessante para se avaliar se aquilo que está sendo desenvolvido está dentro do prazo, dentro do escopo. E aí eu tenho trabalhado muito com times de produto ou times de plataforma que não necessariamente trabalham com um projeto que tem data de fim, que tem escopo definido e orçamento fixo. Então, review pode ser um momento interessante para se avaliar se os custos e a progressão estão adequados conforme a nossa visão e planejamento. Se não estiverem, a gente precisa inspecionar, adaptar, reajustar escopo, tamanho do time, velocidade, tecnologia, pivotar, comprar, fazer parcerias, 3 pontinhos. Então, eu vou falar algumas coisas que eu acho que são importantes para que as nossas reuniões de apresentação do que foi feito sejam boas. A primeira delas é falar sobre formato. As reviews de vocês geralmente é alguém na frente apresentando para outras pessoas? Não? Sim? E isso a gente vê aqui, né? Tipo uma palestra, que uma pessoa fala, fica falando um monte de coisa, não necessariamente vocês concordam, mas vocês não têm nem a oportunidade de discordar, porque eu estou aqui falando e eu não dou nem a oportunidade para vocês. Isso é o mesmo modelo de sala de aula, não deveria ser assim as nossas reviews. Deveriam ser colaborativas, mais pessoas deveriam falar, mais pessoas deveriam ser ouvidas para fazer valer a pena, para fazer sentido. E aí eu queria falar de algo que me incomoda não só nas reviews, mas em N coisas nas organizações, que é sobre frequência e granularidade. E aí eu trago um exemplo da Globo.com. A gente organiza um ano de trabalho e a gente divide as nossas metas das equipes e das áreas em trimestres. Eu já vi isso, OKR. Tipo OKR. Lá a gente usa várias metodologias ou abordagens diferentes, então tem áreas da empresa que usam OKR, tem áreas da empresa que usa a metodologia do Basecamp, de planejamento, onde as pessoas fazem pitch para saber quais são as próximas entregas e aonde que o negócio vai ir. Aí dentro das áreas acontecem reviews uma vez por mês com todos os times da área. E aí cada equipe, se trabalha com sprint de 2 semanas, acaba fazendo a sua review no seu escopo de time. Então isso aqui é só um exemplo de como que a gente granulariza esse tipo de informação e como que a gente diferencia a informação que a gente está apresentando em cada uma dessas ocasiões, em cada um desses públicos. Então a review do time, se o time trabalha com sprint, envolve de 3 a 7 pessoas. Quando a gente está falando da review mensal, que é uma área, tem de 15 a 30 pessoas nessa review. E uma vez por trimestre, ou seja, 4 vezes no ano, a gente para a empresa inteira, por um dia inteiro, e todos os times apresentam o trabalho que desempenharam nos últimos 3 meses de entrega.
Então, se eu tenho uma plataforma, se eu sou cliente de alguém, eu vou lá e vejo o que aquele time está me entregando nesses 3 meses e eu posso apresentar o que eu estou fazendo e eu posso ir ver o time que eu quero trabalhar no futuro para ir já conhecer quem são as pessoas, qual é a tecnologia, que tipo de trabalho estão fazendo. Então, é uma oportunidade bem interessante, a gente granulariza esse tipo de cerimônia na escala da empresa, né? E aí aqui a gente tem tempos diferentes e o conteúdo também deveria ser diferente. A gente tem desafios, nem sempre a granularidade a gente consegue acertar, às vezes a gente acaba numa reunião diária discutindo lá o botão, o fluxo da interface e tal, que não deveria acontecer, mas acaba acontecendo também. A gente usa um formato meio de feira de ciências. Então a gente pega um auditório no nosso escritório principal, que fica no Rio de Janeiro, e a gente coloca um monte de mesas, e aí cada time tem uma mesa onde fica fazendo a apresentação de slides. Alguns times usam vídeo para apresentar o que foi trabalhado e compartilham isso com toda a empresa. Nos Estados Unidos, eles usam esse formato aqui de feira de ciências, onde tem algum problema específico, né, tem um título do projeto, eles colocam lá dados e tal. A gente não usa exatamente assim, mas eu trouxe como exemplo, porque talvez seja algo interessante de se experimentar, dado que a gente faz nesse modelo de feira de ciências também. Então, uma coisa que é importante é se preparar para esse momento. Eu acho que já deve ter acontecido nas empresas dos amigos de vocês, de dizer assim, review, beleza, review. A galera se levanta da mesa e vai para uma sala de reuniões para descobrir o que vai falar, o que vai apresentar e o que vai mostrar. Então, eu chamo a atenção que a preparação é muito importante. E aí aqui eu trago um exemplo de um cenário que está escrito lá em linguagem natural, em inglês, que automatiza alguma funcionalidade do sistema. Então ali ele está indo na IDE e está rodando, executando aquele teste que vai abrir o navegador e vai verificar se uma funcionalidade está aparecendo no site. E eu trago isso para vocês, isso aqui é um cenário usando Gherkin, né? E Gherkin não é necessariamente BDD, Behavior Driven Development, mas isso é discussão para outra hora. Porque um dos times que eu trabalhei, a gente tinha uma Product Owner que sozinha ela atualizava o código-fonte na máquina dela e ela executava os testes de aceitação automatizados e ela validava as funcionalidades sozinha. Então, assim, quando algum desenvolvedor acabava uma história, ela sabia, ela ia no repositório, atualizava o código na máquina dela, ela executava os testes automatizados sozinha, ela conseguia ver se aquela funcionalidade tinha atendido os critérios de aceite ou não, e aí ela tinha uma conversa com aquele desenvolvedor ou desenvolvedora caso houvesse a necessidade de trocar alguma coisa ou implementar alguma coisa dentro daquela funcionalidade. Então, quando a gente chegava na review, a gente não ficava discutindo o detalhe de fluxo, de se tinha atendido o critério de aceite. Na review, a gente focava nos clientes externos aos times. Então, quem está pagando a conta do projeto, dependências, outros projetos, programas e coisas maiores, num nível que não fosse tão operacional, algo mais tático ou estratégico nesses momentos também. Tranquilo? Beleza. Outro trabalho que é muito importante é escolher o que apresentar. E esse trabalho eu geralmente atribuo ao Product Owner decidir o que deveria ser apresentado, o que tem de mais importante, mais relevante e mais valoroso. Aqui entra um ponto também que Sprint Review não é um momento para a gente inflar o ego do indivíduo e mostrar o que fez nas últimas 2 semanas. Nem todo mundo precisa estar falando, nem todo mundo precisa estar mostrando o que fez. Porque o foco não é no individual, o foco é na equipe. Qual que era a meta da nossa equipe e o quanto que a nossa equipe conseguiu atingir a meta. Isso às vezes é uma confusão que rola com o Scrum de achar que as coisas são mais individualizadas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Não, não é nada disso. E aí, preparação, eu já falei, né, da importância da gente estar preparado para esse momento, mas a gente também tem que pensar que se a gente está fazendo review direito e a gente está trazendo para a reunião pessoas que são gerentes, diretores, executivos e stakeholders, o tempo dessas pessoas é muito valioso e vale muito para a empresa. Então a gente tem que ser muito pragmático, a gente tem que ser pontual, a gente tem que ter disciplina com essas coisas. Não dá para marcar uma review para as 5 da tarde, chegar às 5:05, daí der um problema no projetor, aí começa às 5:10,
aí mais 5 minutinhos para falar do jogo do Flamengo, e aí depois a gente vai fazer a reunião e aí não dá tempo. Ou acaba divergindo. Porque tem coisas que deveriam estar acontecendo nas reviews que podem estar não acontecendo também em função de agenda e de deixar claro os propósitos e por que a gente deveria estar fazendo essa reunião. Conhecem a diretiva primária da review? Da retrospectiva, conhecem? Uma das coisas que eu já fiz no passado foi usar a diretiva primária das retrospectivas, que eu vou ler para vocês, nas reviews. Que é começar a reunião abrindo para que todo mundo entenda e se coloque no lugar das outras pessoas que, independente do que a gente descobrir sobre as entregas e sobre o resultado, a gente realmente entende e acredita que as pessoas fizeram o melhor trabalho que poderiam ter feito, dado os conhecimentos que as pessoas tinham naquela época, as habilidades daquelas pessoas, as competências e os recursos que elas tinham disponíveis, bem como a situação em questão. Então, às vezes, a gente tem lá um projeto que as pessoas não têm os conhecimentos ou não têm as capacidades que deveriam ter para entregar aquele projeto, então as pessoas estão aprendendo meio que na prática, não dá para esperar o resultado perfeito da primeira vez ou sem erros. Então, é importante a gente setar esse tipo de expectativa e dar clareza. Tem ferramentas sobre isso, eu deixei lá para o final, talvez eu fale um pouco mais sobre isso, se der tempo. E, como vocês devem saber, o planejamento nem sempre sai como esperado, né? A gente começa lá um trabalho, seja ele de sprint, de trimestre, de ano, e conforme a gente começa a percorrer esse caminho, a gente vai conhecendo os desafios e a gente tem que ir se adaptando por aí. Uma coisa muito importante é que o foco dessa reunião deveria ser em código funcionando. Então não adianta mostrar mockup de tela, coisas que vocês vão fazer no futuro, porque não é esse o foco dessa reunião. O foco dessa reunião é em software funcionando. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de um produto de uma empresa que eu já trabalhei, que, se a internet ajudar, não vai ajudar. Isso aqui, a empresa é a Klarna, que faz vendas em e-commerce, que integrou com um cliente que é o Overstock, ele adicionou um produto no carrinho, e aí com um botão, ele está fazendo checkout, ou seja, o pagamento desse produto com um clique, e aí ele está confirmando, vendo o valor, e aí ele efetuou uma compra. Então esse vídeo mostra um fluxo completo de um cliente que está retornando ao site e efetuando uma compra com 2 cliques. Então fica muito claro em uma review ver o que foi entregue. Isso aqui foi apresentado em algum momento por um time lá e tal. Esse é o tipo de coisa que a gente deveria estar vendo na review. O resultado é a prática, é a funcionalidade sendo entregue. Aqui é o outro fluxo de um usuário não cadastrado e tal, tem alguns cliques a mais. Outro pode comprar como novo cliente, aí botar os teus dados ali para ele pegar e pagar e tal. Aí eu não sei eu passar o slide, calma aí. Ajuda. Acho que foi, obrigado. Tava difícil, desculpe. Preparação é importante, viu? Deveria ter me preparado para esse cenário, não me preparei. Tem um outro antipadrão que acontece em algumas empresas dos nossos amigos, mas não nas nossas, que é, na review, mostrar uma funcionalidade, uma história, um requisito, mas só falta o UX aprovar, só falta o PO aprovar, só falta testar, só falta commitar, só falta o build, só falta botar no ambiente, gerar a versão. Já ouviram isso? Está quase pronto. Só que falta aqueles 20% que levam 80% do tempo algumas vezes. Tinha um consultor que trabalhou comigo
alguns anos atrás, que em toda a daily ele falava assim, depois que ele tinha começado aquela história, ele falava, tá 80% pronto. No dia seguinte, 80% pronto. Ele só tinha 3 estados na máquina de estados dele. Era, não comecei, 80% e está pronto. Era só isso que o cara falava, sempre, todo dia. Então esse 80% aqui não serve para o negócio. Falar para o diretor, para o executivo, para o gerente da empresa, está quase pronto, não serve. Esse foco aqui deveria ser em valor, resultado, cliente, o que a gente está fazendo de fato e está em produção. A gente deveria ter ambientes para demonstrar os nossos produtos, serviços e plataformas mais próximos ao de produção possível. Só que esse é um dos maiores problemas em todas as organizações. Ambiente de teste, ambiente de aceitação, ambiente parecido com o nosso de produção. Porque a gente não tem dado, porque a gente não consegue fazer integração, porque a gente não consegue... Então, uma forma que vocês podem utilizar de demonstrar funcionalidades do produto, da plataforma, do serviço de vocês, é por meio do uso de feature toggles. Então vocês têm em produção múltiplas versões e vocês conseguem, por meio de configurações ou variáveis, dizer se uma funcionalidade vai ser de um jeito A ou B, vai se comportar de uma maneira ou de outra maneira. Eu acho que esse GIF ilustra bem ali, porque é mais ou menos isso, assim, o cara ali está em produção e vai modificando o sistema para demonstrar aquilo que vai entrar em produção. Aí a gente tem estratégias como, por exemplo, teste AB, para a gente validar se uma ou outra versão gera resultado maior ou menor e usar isso para tomada de decisão de qual versão a gente vai ter no nosso produto. Outro ponto muito importante, coleta de feedback. Se vocês convidam para review de vocês alguém que é super importante dentro da organização e essa pessoa entra e não fala nada, esse é outro antipadrão. Essas pessoas precisam estar comentando o produto, as entregas e direcionando as entregas de vocês. Teve uma reunião que eu participei de um produto que um vice-presidente falou, muito bom esse negócio aí, software, fluxo, funcionalidade, mas com essa interface aí, ninguém vai querer usar. E estava feio mesmo, a gente estava fazendo um negócio bem funcional. E aí depois que esse vice-presidente falou isso, brotou um especialista em UX e em 2 semanas a aplicação ficou bonita. A gente precisa entender que esse momento a gente deveria estar focado em transparência, inspeção e adaptação. São 3 pilares da agilidade que a gente já falou aqui hoje também, mas nesse momento a gente não quer focar só no entregável. A gente não quer focar só no operacional. A gente também quer discutir como é que está o nosso processo, como é que está o nosso ambiente de trabalho. O clima está legal? A gente tem as pessoas certas, a gente tem as competências adequadas para entregar os desafios que a gente está entregando? Como que está a gestão? Como que está o nosso aprendizado? A gente está aprendendo? A gente está evoluindo? A gente está melhorando como time? Ou está faltando alguma coisa? Esse é o tipo de questionamento que a gente deveria se fazer nesse momento também. Outro anti-pattern, eu trabalho com alguns times que são bem técnicos, que são times de plataformas e estão mais longe assim, do usuário final. E aí em review acontece da galera querer fazer redesign de funcionalidade, solucionar um problema, discutir se a biblioteca X é melhor que a Y, que é mais performática. Então vamos baixar o compilador do C e vamos testar no meio da reunião de review. Isso não é o lugar para fazer isso. Mostrar código também, geralmente não é o caminho nessa reunião. É muito importante fazer anotações. Então, talvez nas reuniões de vocês podem eleger alguém que vai estar tomando notas e vai estar fazendo essas anotações, porque se a review é papo de bar e as pessoas falam coisas que ninguém anota e ninguém guarda, a gente não consegue evoluir, dar atenção e dar resposta para essas notas. E como isso aqui tem uma cadência, é contínuo, a ideia é que em uma review, se o meu vice-presidente falou alguma coisa, na próxima eu tenho que trazer para ele um resultado ou uma ação que a gente tomou, um plano de ação que a gente criou para dar esse resultado para ele. Sobre a apresentação e condução dessa reunião. Basicamente, não tem bala de prata. Isso é uma coisa que vocês vão ouvir bastante no dia de hoje, eu já escutei algumas vezes. Vocês deveriam seguir o processo de inspeção e adaptação. Ou seja, testar coisas novas, testar formatos novos, testar coisas novas. Talvez algo que eu tenha dito aqui hoje inspire vocês a fazer algum tipo de experimento. E aí vocês podem avaliar se funciona no contexto de vocês ou não. Então não tem uma regra
sobre quem apresenta, como apresenta. Eu, particularmente, nos times que tem Product Owner, eu acredito que a responsabilidade e a participação do Product Owner fazer acontecer tudo isso aqui que eu estou falando bem feito é dessa pessoa. Ou da Product Owner, ou do Product Owner. Garantir que isso aqui está acontecendo é responsabilidade dessa pessoa. Também é um momento interessante para reconhecer o trabalho. Então, muitas vezes a gente acaba falando do que foi feito, mas a gente não dá visibilidade sobre quão difícil, ou quão esforço, ou o que foi necessário para chegar naquela entrega. Então, é um momento que vale a pena reconhecer as pessoas que fizeram esse trabalho. A escolha dos participantes, que nem eu falei, também é muito relevante, é muito importante. Então, pensem quem são os stakeholders de vocês, quem que está pagando a conta, quem que são os clientes. Tem como a gente trazer algum usuário, algum cliente do nosso produto para esse momento, para também contribuir, nos dar feedback, para a gente conhecer, para a gente colaborar. Uma estratégia muito útil nesse momento é trazer comida, e isso é sério. Tem pesquisas que dizem que se as pessoas se alimentam ou se comem doce, as pessoas ficam mais abertas a receber feedback e a dar feedback. Outro ponto de atenção que vocês têm que ter é não ter muitas pessoas iguais nas reuniões de vocês. Porque se tem 6 caras com o mesmo background, da mesma área, com o mesmo nível hierárquico da organização, provavelmente eles não vão agir ativamente e aí talvez não precisaria de todas essas pessoas lá. Se alguém entra nas reuniões de vocês sem falar nada e sai sem falar nada, também esse é outro ponto de atenção para vocês observarem. Talvez essa pessoa não deveria ser convidada para essa reunião. Isso vale para todas as reuniões, mas para essa inclusive. Outro ponto que é interessante é tentar fazer com que essas pessoas se sintam engajadas e tenham uma inclusão entre as pessoas. Então não adianta vocês trazerem o vice-presidente, entrar na sala, ninguém saber quem é o cara se sente desconfortável, aí o time fica fazendo piadinha de jardim de infância ali, o cara está com uma outra expectativa. Então deem um momento para as pessoas se apresentarem para não gerar esse tipo de desconforto. Esse é um antipadrão que começou em 2013, depois que a gente começou a falar em DevOps e tal. Que o desenvolvedor vai lá e fala, não, funcionou na minha máquina, eu testei no ambiente de desenvolvimento. Se não está funcionando agora, é problema do DevOps. Esse slide tem umas 5 ou 6 coisas erradas, mas o ponto todo que eu queria trazer aqui é a responsabilidade tem que ser do time. O time tem que ter responsabilidade sobre aquilo que está sendo entregue. Não necessariamente o time precisa fazer tudo, porque nem todo time tem responsabilidade end-to-end, mas o time precisa garantir que se tem algo que está relacionado à entrega dele, isso vai acontecer da forma que é esperado. Não adianta passar a responsabilidade para outras pessoas, tem que garantir que aquilo aconteça e que aconteça bem. Aí a gente fala um pouco de expectativa e realidade, né? O que a gente planejou e o que de fato aconteceu no final. É muito comum a gente ver isso no McDonald's, né? A gente vê a foto lá do hambúrguer e depois o que é entregue é... E aí tem um antipadrão, que é usar a Sprint Review para aprovar a história de usuário ou rejeitar a história de usuário. Alguém conhece algum amigo que faz isso? Sim? Isso não deveria acontecer. Não é esse o momento. Essa reunião não é para isso. Se vocês pensarem numa estratégia diferente, vocês poderiam estar fazendo isso ao longo da sprint de vocês, sentando com os Product Owners, sentando com os analistas de negócios, se tiverem, sentando com os clientes e validando. Porque quanto antes vocês receberem o feedback, mais cedo vocês vão conseguir agir. Então pensem que, se eu acabei no segundo dia da minha sprint uma funcionalidade, porque eu não trabalho com funcionalidade que demoram 10 dias para desenvolver, né? Eu trabalho com bets pequenos, coisas pequenas, mais rápido. Se eu preciso esperar mais 8 dias para validar essa entrega e receber feedback, quanto de atraso eu estou gerando na minha empresa, nos meus usuários e nos meus clientes para receber esse benefício? É 4 vezes mais do que o tempo de desenvolvimento e de entregar aquela funcionalidade. Então pensem sobre isso, tem N estratégias para resolver esse problema, mas foquem que na reunião não é o lugar de estar fazendo esse aceite e rejeite. Também é uma reunião que vocês podem aproveitar para fazer comunicados importantes.
Então, se tem alguém saindo de férias, se tem alguém mudando de time, também vale a pena dar visibilidade sobre essas coisas, porque isso impacta efetivamente no planejamento e nas entregas. É muito importante que os times de vocês tenham claro a visão, a missão e o propósito. Por que esse time existe, quais são as responsabilidades desse time, quais aplicações esse time suporta ou mantém, faz operação, não faz operação, trabalha só em desenvolvimento de novas funcionalidades, faz tudo, como que a gente divide nosso tempo, o que é mais prioritário. Isso é muito importante vocês terem claro e bem definido. Métricas são muito importantes. Se vocês não tiverem métrica de entrega no time de vocês, as áreas de negócio, os product owners e os parceiros sempre vão querer mais. Nunca vai estar bom as entregas de vocês. Então eu sugiro que vocês tenham métricas para ter histórico e conseguir embasar por que vocês não podem entregar o dobro a cada 2 semanas. E não pode ser uma surpresa. Isso é um antipadrão que acontece bastante também, que é, fui numa review, mostrei o que eu entreguei e eu não faço a menor ideia do que esse time vai entregar daqui a 2 semanas. Isso não pode ser surpresa. Esses entregáveis, essas mudanças nos sistemas de vocês têm que estar conectadas a algo maior. Tem que ter algum plano, tem que ter um direcionamento, tem que ter uma visão. E como está sobrando tempo, tem mais 4 minutos, é isso? Uma das opções que vocês têm para melhorar e dar mais clareza sobre missão, visão, propósito e objetivos é Impact Mapping. O Kurt falou sobre Impact Mapping hoje no Keynote. Ele mostrou 2 exemplos, né, o dele adaptado e um parecido com esse aqui, que é uma forma de dar clareza para a organização, nível mais estratégico, e chegar até os times, a nível operacional, do que tem que ser feito e por que a gente está fazendo isso. Então, se a gente tem o objetivo de aumentar as propagandas mobile que a gente faz, a gente tem que identificar os nossos atores, né? Lá ele estava falando em personas, qual o impacto que a gente quer gerar para cada uma dessas personas, aí aqui só tem o exemplo da primeira, e que tipo de entregável a gente tem que desenvolver na nossa aplicação para que esse impacto aconteça. Daí a gente desdobra isso em história de usuários, isso aqui entra lá no nosso backlog de história de usuários. Isso aqui fica na parede da empresa, geralmente, e todo mundo consegue ter acesso e entender o que está acontecendo e por quê. Beleza? De novo, é uma opção, tem N ferramentas, N opções para fazer isso. Aqui só está mais uma delas. Outra coisa, como a gente está com bastante tempo sobrando, 3 minutos, tem uma ferramenta que a primeira vez que eu vi foi no Management 3.0, que o nome é Matriz de Competências, ou eu inventei esse nome, não sei, que seria fazer uma análise sobre as pessoas que compõem essa equipe, que tipo de competências elas têm e aonde a gente deveria estar. Para dar visibilidade, se caso a gente não tenha as competências necessárias para entregar uma determinada funcionalidade, projeto, MVP, a gente consegue justificar com isso aqui, mas não só com o intuito de justificar, e sim de criar planos para desenvolver. Então, se eu sei que tem alguém no meu time que está abaixo do nível de conhecimento em Java que eu gostaria que tivesse para cumprir um determinado projeto ou uma função, então eu posso criar um plano de ação, treinar essa pessoa, desenvolver essa pessoa para que ela chegue nesse nível. Então era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, essa reflexão. Deixo aqui os meus contatos. E era isso. Obrigado. Tem tempo para perguntas aí, se alguém quiser. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber, naquela questão da review que você falou, tipo uma feira de ciência, como é que é a dinâmica que vocês fazem? As pessoas ficam andando nos stands e o time fica apresentando várias vezes? Como é que funciona lá? Qual é o teu nome? Gabriel. Obrigado pela pergunta, Gabriel. A gente faz exatamente isso. A gente divide em 4 turnos. Então, em um dos turnos, o teu time vai estar apresentando. Só que não necessariamente tu vai fazer essa apresentação várias vezes. Então, talvez tu apresente uma vez, e aí mesmo no teu turno de apresentar, tu pode estar vendo outros times.
As apresentações tendem a ser curtas, algumas de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, algumas são vídeo, então mandam depois o vídeo, aí tu consegue ver tudo que aquele time fez. Outros times têm slides, outros times mostram um site ou algo que está mais conectado com o seu produto, com a sua entrega. Então, é bem diversificado, mas é isso mesmo. Assim, pensa que se ali na área de fora, como se a gente tivesse vários stands, e cada stand ser uma equipe de desenvolvimento de software, e as pessoas vão passando, vendo a apresentação e vendo o que aconteceu nos últimos 3 meses. Oi, Guilherme. Bom dia, meu nome é Everson. Desculpa, Emerson, não te achei. Ah, te achei. A gente tem alguns times trabalhando com Scrum. Alguns deles fazem a apresentação num nível de maturidade maior do que os outros. E eu tenho um time específico que eles fazem mais entregas de APIs para outros times. E em algumas situações eles não se sentem confortáveis de mostrar o que eles estão entregando, porque as pessoas que vão ali no review talvez não entendam o que é uma API, o que aquilo está retornando, e, enfim, eles não se sentem muito confortáveis em mostrar aquilo que eles fizeram. Em algumas situações eles gostaram, acharam que aquilo até motivou o time, mas na maior parte do tempo aquilo não é legal. Você teria uma dica, algo que eu poderia levar para esse time, de alguma coisa que a gente pudesse fazer diferente para agitar e fazer com que eles realmente implementassem as reviews dentro desse time? Eu não preciso responder, mas eu vou te devolver com uma pergunta. Será que os participantes são os corretos? Porque se o time não se sente confortável de mostrar para alguém que não vai entender o seu entregável, será que essas são as pessoas que deveriam estar lá? Não sei, estou viajando aqui. Mas assim, se eu sou um time de API, os meus clientes são outros produtos, outros desenvolvedores internos ou externos que consomem o meu trabalho. Essas pessoas estão na review? Não estão. Talvez essas pessoas sejam mais relevantes para mim do que outras que não entendem o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo. Eu acho que esse é o ponto assim, da escolha. O time que é mais técnico, que é uma plataforma, talvez o teu diretor de tecnologia não vá entender o resultado de negócio que ele está gerando. Talvez tu precise fazer uma review combinada do teu time de API com o time de produto e mostrar assim, essa parte aqui é a gente que está provendo esse valor aqui, essa informação, esse processamento, esse resultado. Então, por isso que é útil tu ter essas diferentes granularidades, porque daí tu consegue combinar e dar visibilidade sobre a responsabilidade e a contribuição de cada time no todo. Então, talvez tu possa fazer um experimento de fazer um negócio fora. Daí não é a cada 2 semanas fazer isso, mas sei lá, 4 vezes no ano, 12 vezes no ano, não sei exatamente no teu contexto o que vai fazer sentido. Respondi? Olá, aqui é a Tereza, sou da Fidelity. Eu tenho uma dúvida porque na empresa que eu trabalho a gente está tendo alguns problemas de resistência de algumas pessoas com relação à review, porque algumas pessoas não acreditam muito que o tempo é suficiente para conseguir apresentar todo um entregável, entendeu? E aí, assim, eu tentei abordar de uma forma que a gente possa apresentar um entregável pronto para, teoricamente, entrar... O que seria pronto para entrar em produção, mas, ao invés de produção, entrando num ambiente de homologação. E dali, o cliente ele poder ver, né, o produto funcionando, né, tentar, pelo menos no tempo que tem da review, ver tudo que foi pedido e, saindo dali, ele ter todo aquele produto que foi apresentado disponível no ambiente dele para ele estar podendo testar e usar como ele queira, né? É uma abordagem normal de acontecer? É um problema normal? Que você acha disso? Ou saindo dali, normalmente já testou tudo que tinha que testar e teoricamente não tem mais o que fazer? Eu acho que o teu cenário tem várias
pontos que tu pode avaliar, né? Primeiro não dá tempo de apresentar tudo, foi uma das coisas que tu falou, né? Será que precisava apresentar tudo? Não sei. Essa é uma dúvida. A outra dúvida se essas pessoas estão se envolvendo só no final, quanto tempo a gente está perdendo de ter esse feedback mais cedo? Se é muita coisa que precisa comentar e dar feedback, está acumulando muita coisa. Se está acumulando muita coisa, por que a gente está deixando para o final? Então tem como a gente criar outros momentos onde essas pessoas vão dar esse feedback ao longo do trabalho e deixar esse momento só para... vai vendo ao longo do período da sprint, porém o cliente final mesmo, né, que ele não é colocalizado, ele não fica na empresa, ele realmente só vê nesse momento, entendeu? E às vezes o backlog da sprint é um pouco extenso para o tempo que tem nessa revisão, entendeu? É mais de 1 hora? É bem mais. Para uma sprint de? 1 mês. 4 horas. Então, 1 mês, 4 horas. Eu acho que tem várias coisas aqui para pensar, né? Participantes, escopo, relevância do todo, se precisa apresentar tudo, se tu consegue antecipar, se de repente tu consegue mandar para esses teus clientes vídeos demonstrando as funcionalidades, e aí chega na hora, prioriza o que tu quer ver. Ou faz o teu cliente priorizar o que é mais relevante para ele, quais funcionalidades ele quer aprofundar e dar feedback. E aí talvez usar o tempo conforme for a demanda e o interesse de quem está pagando a conta ou de quem está desenvolvendo o teu produto. Porque 1 mês de trabalho eu já acho bastante coisa acumulada para fazer. E aí tu faz isso 12 vezes ao ano, ele só tem 12 oportunidades para dar um feedback, é algo de se pensar aí. Esse é o problema dele olhar em homologação, né? Se ele estivesse olhando em produção, com uma estratégia tipo feature toggles, talvez não teria alguns dos problemas que acontecem entre um ambiente e outro ambiente. Pessoal, eu vou estar aqui o dia inteiro hoje, então fiquem à vontade para me procurar aí nos coffee breaks, se tiverem perguntas, se alguém não conseguir, tem os meus contatos aí, eu sou bem responsivo, podem me mandar e-mail, Twitter, LinkedIn, e a gente continua essa conversa. Obrigado.